chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Com o pastor Fabrício Scano. Em Gênesis, no capítulo de número 26, nós vemos uma das histórias mais interessantes da Bíblia, que é a história de Isaac. Isaac, ele vivencia uma fome muito grande nos seus dias e ele acaba se mudando. Ele deixa a sua terra e ele vai para uma terra chamada Gerar. E ali em Gerar já era um território conhecido, já haviam ali de uma certa forma uma herança deixada, ou algumas heranças deixadas por Abraão, que eram os poços de Abraão. Mas é interessante que mesmo em meio àquela fome toda, Isaac ele prospera. E Isaac ele fica muito rico ali na região de Gerar. De modo que Isaac ele acaba provocando a inveja dos filisteus. E os filisteus começam a soterrar, a enterrar os poços que Abraão havia deixado para Isaac. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que esses poços, eles simbolizam os seus sonhos. Aquele povo era um povo nômade, eles viviam de um lado para o outro. E você ter poços naqueles dias significa que você estava disposto a estabelecer a sua morada em algum lugar. Era a realização de um sonho, de parar as suas andanças, de parar de ficar indo para um lugar para o outro e estabelecer raízes. Mas os filisteus começam a enterrar os poços de Isaac. E à medida que isso acontece, Isaac ele não desiste, mas ele vai cavando novos poços. Ou seja, ele vai buscar restaurar os seus sonhos. E o que eu quero dizer para você nessa manhã, que talvez esse seja o momento de você trabalhar para restaurar os seus sonhos. Talvez aquele velho sonho que você tentou e não teve êxito e acabou então engavetando, isso não significa que você tenha que desistir deles para sempre. Às vezes dar um tempo, descansar a mente é bom, mas há um momento em que é muito importante você buscar retomar os seus sonhos. Eu quero te lançar então um desafio nessa manhã. Restaurar, resgatar sonhos que você talvez tenha engavetado. Não tenha medo de tentar, não tenha medo de ousar. Lembre-se que em uma corrida com 50 pessoas, ainda que você chegue em último, você está na frente daquele que não correu. Ou seja, você só tem a ganhar, né? Se você ainda não realizou os seus sonhos, você não tem nada a perder. Como que você vai perder algo que você não tem? Você só pode ganhar. E quando eu olho para esse texto que nós acabamos de falar, sobre a história de Isaac, eu me lembro que esses poços é como se fossem heranças de Abraão para Isaac. E Abraão ele é sempre comparado a Deus, né, em relação a nós. Ele é o pai da fé, ele é o pai de nações, assim como o nosso Deus é o nosso pai. E eu quero dizer para você que o nosso Deus, o nosso pai, ele deixou muitas heranças para nós. Nós só precisamos cavar, nós só precisamos trabalhar. Então não desista, lute pelos seus sonhos e certamente Deus vai te abençoar. Que tal começar isso no dia de hoje, o dia que está apenas começando? Tenha um dia então muito abençoado, em nome de Jesus. Momento da palavra.